Bom dia a todos. Eu vim de Bauru aqui, eu sempre coloco uma palestrinha. Eu adoro ouvir o Arthur Valadares, que está com mais de 50, 100 palestras na internet, cada uma delas melhor do que a outra. É um menino maravilhoso, estudioso. Eu considero assim um missionário, uma revelação. E a internet ajudou, eu ouvi um pedacinho de uma palestra que eu estava ouvindo antes e uma inteira até chegar aqui. A primeira com o tema perdão e a segunda com um tema relacionado com a aceitação das coisas de Deus. Ambas têm por trás o tema que foi cantado pelo Domingos. A gente banaliza muito a palavra amor, mas ele colocou assim em vários aspectos como vetor de muitas situações. Ele falou em natureza, falou no afeto, falou no mar, coisas maravilhosas. Então eu agradeço a preparação do ambiente, Domingos. Você é sempre muito carinhoso comigo. Nós estamos lançando, como a Anésio já disse, a nossa 20ª obra. É a terceira de uma série de livros, terceira e a última da trilogia Por quê? E por trás de todos os itens da obra que trazemos hoje, está também, efetivamente, o amor. Eu não gosto muito de usar a palavra, porque ela está muito batida. Então, a gente parece que ela fica assim, só no campo da poesia, no campo do sonho. Daí, o esforço do Domingos de trazer a palavra para as coisas por trás das quais está o amor. E eu tentei colocar nesse livro, é um livro assim, uma espécie assim de cartilha, um beabá mesmo, é um livro muito simples, destinado principalmente às pessoas que estão se iniciando na doutrina. Mas quem já conhece um pouco de doutrina, eu acho que não vai se decepcionar, porquanto por trás de cada porquê, cada dúvida, a resposta está exatamente na maneira como nós convivemos. Em o livro O Céu e o Inferno, há um momento em que Kardec fala que, enquanto a gente está sozinho, a gente não é testado. Mas quando a gente tem a vida em comunidade, só uma pessoa que mora numa ilha deserta, uma só pessoa, que não vai exercitar, não vai treinar nunca nem o perdão, nem a resiliência, nem a resignação, não vai treinar o amor nunca. Mas nós que vivemos em sociedade, precisamos constantemente praticar a vigilância. E parece que foge um pouco do alcance da gente, porque é tanta coisa para aprender, mas por trás de todas essas coisas está a nossa doação, a nossa maneira de tratar o nosso próximo, o nosso semelhante. E diz Emmanuel, num livro antigo, que inclusive foi a comemoração do centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, só os mais antigos vão se lembrar dessa obra, chama-se O Livro da Esperança. Ele foi ditado em 1964.
Lá tem uma página chamada Na Intimidade Doméstica. Em resumo é o seguinte, Emmanuel fala assim, é muito bom a gente estudar e tentar praticar a parábola do bom samaritano. E ele conta a história de novo, bem rapidinho. Mas às vezes, os caídos da estrada não estão na estrada, não estão no hospital, não estão no albergue, estão dentro da própria casa. Daí a importância que Emmanuel dá de a gente praticar tudo aquilo que eu estou propondo aqui no meu livro, a começar da nossa própria casa. Eu vou sair um pouquinho do meu roteiro, porque o Domingos é um querido amigo, amigo do coração mesmo. Ele tem liberdade, às vezes, de me puxar a orelha, me chamar, ou até me pedir para falar alguma coisa. E ele me relembrou uma história que eu contei, eu não vou falar quanto tempo, Domingos, porque senão vai falar a nossa idade, né? Quando uma vez eu fui fazer uma palestra com ele em Ibaté. Quando estávamos entrando lá no centrinho lá de Ibaté, uma senhorinha, uma certa idade, batia mais ou menos assim, ela falou assim para mim, eu conheço o senhor. O senhor não é o homem do rato? Sou. Ela estava se referindo a uma história que eu havia contado anteriormente lá no centrinho de Ibaté. Eu devo ter contado aqui, com certeza já. Eu não sei se eu vou lembrar. Não contei? Não sei se eu vou lembrar ela por inteiro, porque você me pegou de calça curta, como diria meu pai. Se eu falhar na história, você me ajuda a preenchê-la, tá? Você joga? A história é realmente de um rato que vivia tranquilamente numa fazenda e, como todo rato, uma vida, abre aspas, tranquila, né? Mas que de repente ficou sobressaltado, porque entrando pela porta da fazenda, depois que passou a porteira, ele viu que a esposa do fazendeiro estava portando um pacote. E ele, muito aceso, muito atiçado, opa, o que será que tem aí? Será que é queijo? Será que é isso? Será que é aquilo? Decepcionado, percebeu que aquilo era o sinônimo de uma desgraça. A senhora estava trazendo uma ratoeira. E esse rato saiu em debalada carreira pela fazenda. Meu Deus, socorro, socorro. Tem uma ratoeira na fazenda, tem uma ratoeira na fazenda. A primeira personagem que ele encontrou foi uma galinha. Dona Galinha, a senhora tem que me ajudar a pensar nesse assunto, porque tem uma ratoeira na fazenda. Mas, peraí, o que eu tenho a ver com ratoeira, disse a galinha. Ele, pensando que iria encontrar ali um ombro solidário para ele enfrentar aquela desgraça, saiu de novo correndo, porque da galinha não viria nenhum tipo de gesto de amor ou solidariedade para ele. Encontrou o porco. Seu porco, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Tem uma ratoeira na fazenda. Mas ratoeira? Que eu posso... Que medo que eu vou ter de uma ratoeira. Eu vou orar pelo senhor. E ele continuou a jornada dele. Encontrou a dona Vaca.
Dona Vaca, a senhora tem que me ajudar porque tem uma ratoeira na fazenda. Ô, ratoeira, mas com o meu tamanho, o meu peso, que mal me pode fazer uma ratoeira? Rabo entre as pernas, o rato voltou para a fazenda para enfrentar a sua desdita. À noite, a senhora da fazenda, aquela que havia comprado a ratoeira, ela já havia armado a ratoeira, havia colocado naquele buraco que supostamente em que viveria o rato. À noite, plá, a ratoeira desarmou. Ela pegou a lamparina, veio, colocou de lado, abaixou e enfiou a mão para retirar a ratoeira e rearmá-la. Acontece que a ratoeira havia prendido, na verdade, uma cobra venenosa pelo rabo. E a hora que ela enfiou a mão, nem preciso falar para vocês o que aconteceu. Ela foi picada pela cobra. Alvoroço. O fazendeiro colocou-a no trator e levou a pobre mulher, esvaindo-se em dor, para o primeiro hospital que ele encontrasse. E só depois, ao amanhecer, que ele trouxe de volta a esposa, coitada, pálida, assim, desfalecendo, e doente mesmo, com febre, e foi direto para o leito. Bom, agora eu vou precisar da participação de vocês. Você não vale, hein? Qual que é a primeira comida que a gente pensa em dar para uma pessoa doente em casa? Como? Canja? Pois é. Então, aquela primeira criatura que havia se portado de maneira assim indiferente, nem um pouco solidária com a presença de uma ratoeira na fazenda, foi a primeira que sofreu os efeitos da presença da ratoeira na fazenda. Acontece que a mulher piorou. E vieram muitas visitas para vê-la e tentar ajudar, e ela piorando cada vez mais. Bom, aquele pessoal que chegou lá, assim, de improviso, era uma fazenda distante da cidade, precisaria ser alimentado. Vocês já estão adivinhando, né? O que aconteceu em seguida? O porco, é isso mesmo. O porquinho dançou. Mas a mulher morreu. E veio gente de tudo quanto é lado. Você sabe como que é a solidariedade, né, entre os sitiantes, né? Eu que vivi uns tempos na fazenda, meu avô tinha uma fazenda, e eu passava muito tempo lá. Morria uma pessoa do outro lado do país, eles pegavam o trem, ia lá, encheu de gente a fazenda. E esse pessoal precisaria ser alimentado. O que aconteceu em seguida? A vaca foi. A história é muito singela, né? Mas ela é bastante expressiva. E por trás da história está a música que o Domingos cantou para nós. Por trás de cada atitude, por trás da nossa convivência, porque nós não vivemos numa ilha isolada, nós convivemos com a sociedade. E nós só conseguimos
melhorar, treinar resiliência, perdão, gentileza, solidariedade em contato com as pessoas. Assim, eu acho que vale a pena a gente pensar no seguinte: quando houver uma ratoeira na fazenda, o problema não pode ser só do rato. Quando houver uma ratoeira, o problema deve ser de todos. E assim também, a gente puxando para a nossa vida atual, que tem a ver lá com o pessoal do Sul, que está, aqui em casa está sequinho, está tudo em ordem. Mas não é porque pode acontecer com a gente, é pouco provável que aconteça aqui nos estados mais no centro, que aconteça uma desgraça daquela. Mas pode acontecer outra coisa. E mesmo que não aconteça, a gente não deve ser solidário para as pessoas visando um retorno, uma recompensa. Nós devemos ter um tipo de atitude que venha a dizer para nós mesmos que nós cumprimos com a nossa parte, que nós estamos sendo fiéis aos investimentos que a espiritualidade maior fez em relação a nós. Eu tenho saúde, eu posso falar, eu posso me movimentar, posso estender as minhas mãos, eu posso fazer alguma coisa, não é favor nenhum. E não venham pensar que, pelo fato de nós encontrarmos geralmente muita ingratidão, que nós devemos deixar de fazer o bem. E começando dentro da nossa própria casa. O nosso livro tem vários tópicos. Eu vou tentar agora citar alguns deles, dar algum meio spoiler, porque se eu contar as histórias por inteiro, vocês não vão comprar o livro. E eu estou muito à vontade para pedir que vocês comprem o livro, comprem mais livros. E o Onésio fez uma oferta aí que é imperdível, né? Porque o livro, só um livro do lançamento, fica em R$50. Se a gente precisa obedecer à editora e vender pelo preço de capa, R$50. Mas a editora não se incomoda de fazer uma promoção, como a Onésio vai fazer, de 3 livros por R$100. Ah, mas é caro ainda, R$30. Eu estou retomando meus estudos de inglês e o meu professor me recomenda várias obras. Eu fui tentar comprar uma obra nessa semana, um livro, e esse livro é acompanhado de um livro de perguntas. São 2, e são 3 estágios: o básico, o intermediário e o pouco mais elevado. Cada livro custa R$320 pela internet. Tá bom, está exagerando, porque é um livro importado, é feito nos Estados Unidos. E eu fui mandar agora 2 livros da minha autoria para uma amiga americana. Paguei de porte R$70 para poder mandar 2 livros. Então é caro mesmo. Mas pega qualquer outro livro, vai em qualquer livraria aí. Não fica menos que R$70, R$80. O livro espírita não tem objetivo de lucro, ele quer espalhar a doutrina, mas precisa sobreviver. Então esse dinheiro que vocês vão comprar o meu livro, além de ajudar a casa, porque todo o produto vai ficar para casa, automaticamente eu vou ser obrigado a pegar mais livros na editora. Eu vou ter um lançamento agora dia 2 de julho em Matão, e a partir de agosto eu vou ficar 7 dias rodando por esta região aqui,
E eu tenho que pegar o livro. Então, são mais livros que vêm da editora. E é um auxílio a mais, porque eu dou os direitos autorais lá para as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Aliás, eu tenho a quase promessa do Domingos que ele vai me acompanhar nessa jornada. Quase, né? Ainda mais depois do show que ele deu aqui com essa música. Falei, esse homem tem que ir comigo. Gabriel Delany recebeu uma carta de uma senhora. A carta veio de Versalhes. Quem sabe um pouquinho lá da França, sabe que o reinado começou lá em Versalhes. O palácio, o primeiro palácio de governo foi em Versalhes. Hoje que fica toda a parte administrativa da França, fica em Paris. Mas ainda tem alguma coisa em Versalhes. A carta veio de Versalhes. A carta, muito mal redigida, um francês cheio, torto, e mais por caridade, Gabriel Delany foi mais uma carta, sei lá o que essa mulher quer, e foi lá. Ele entrou por um corredor assim, todo cheio de mato, mal cuidado, cercas caindo, foi até o fundo, e tinha lá um portão. Lá ele balançou a campainha, e ninguém atendia. Bom, fiz a minha parte, já ia virando as costas, abriu a porta. Quem está aí? Meu nome é Gabriel. O que o senhor quer? Falando em um tom bem agressivo. Ele puxou a carta do bolso dele. A senhora me mandou essa carta aqui. Ah, sim, entra aqui, entra aqui. Vocês não imaginam a má impressão que ele teve? A senhora, descabelada, mal vestida, e um semblante assim, desagradável. Ele entrou na casa dela, uma bagunça, tinha mala para tudo quanto é lado, desorganização total. Agora eu vou dizer o que meu pai falava de vez em quando. Ele batia na testa e falava assim: aonde é que eu amarrei minha égua? Mas ele, muito paciente, não se deixou levar pelas aparências, que é um dos itens do meu livro. Estou à sua disposição. Eu quero que o senhor passe a editar um jornal falando sobre o Espiritismo. A senhora, disse Gabriel, a senhora não deve ter ideia do dinheiro que precisa para editar um jornal. E é uma época em que Kardec já havia desencarnado e fugiu ao alcance tanto da esposa Amélie Boudet, como dos mais próximos de Kardec, o controle sobre a revista espírita. E ela, inclusive, depois de 1869, eu pelo menos procuro não ler mais, porque mudou completamente, deixou de ser uma revista espírita. E os mais próximos de Kardec careciam de um noticioso, alguma coisa que resgatasse a ideia pura, a pureza doutrinária do Espiritismo, sempre defendida por Allan Kardec. Então, Gabriel Delany queria editar uma revista, um jornal, mas e grana para isso? Minha senhora, editar um jornal fica muito caro. A senhora sabe, tem essa despesa aqui, não sei o quê. A senhora virou as costas, puxou uma daquelas malas bem velhas, pôs em cima da mesa, abriu
e retirou um maço de 10.000 francos. E tinha muito mais dinheiro ali. Entregou na mão. É o suficiente para o senhor começar o seu trabalho? Sim, sim, sim. Fico muito feliz que a história esteja disposta a investir na propagação da ideia espírita. Isso é só o começo. Se o senhor fizer o seu trabalho direito, vai ter muito mais por aqui. Aquela senhora nada mais era do que uma inglesa, daí o sotaque, daí o francês horrível dela, que foi chamada de Desperance. Ela tornou-se uma das médiuns mais importantes da codificação espírita e deu uma contribuição extraordinária para manter acesa a chama do espiritismo, que não obstante depois das guerras, as dissensões, chegou ao Brasil ainda no final do século XIX. Daí então, caros irmãos, a gente fica com aquela primeira história, a de que quando o problema é de um, deve ser de todos, com a segunda parte, a das aparências. Muito cuidado com os julgamentos. E se aquela senhora fosse realmente uma pessoa pobre, desajustada, o que não era, uma mulher muito inteligente, que estava provavelmente passando por um momento ali, depois ela se calibrou toda e se tornou aquela médium extraordinária. E se fosse, ainda assim, mereceria a atenção de Gabriel Delane, que foi até lá, sem saber o que iria encontrar, mas por um espírito assim de solidariedade. E por trás do amor que ele deu, veio a retribuição imediata para a propagação da doutrina espírita. Um outro capítulo desse livro, eu falo de uma criatura extraordinária. Uma criatura, um homem, ainda ontem eu estava ouvindo uma entrevista, uma live que foi organizada pelo Geraldo Campetti Sobrinho, com a presença de duas colaboradoras, diretoras da FEB, e também do Jorge Godinho, que é o atual presidente da FEB. Eu fui buscar esse material porque eu fui encarregado pelo nosso presidente, Uriel de Almeida, lá de Bauru. Ele colocou uma placa no centro, resgatando uma faixa que existia no centro. Eu devia ter uns 12, 14 anos, quando entrei pela primeira vez no SEAC, e vi aquela frase lá, Deus, Cristo e caridade. Eu nunca soube a origem dessa frase. Acontece que ela constou da ata de 1956, lá do Amor e Caridade, destacando aquele que passou a ser um dístico assumido pela FEB. E agora ele colocou na semana passada essa placa, Deus, Cristo e Caridade, e me incumbiu de criar uma palestra sobre o assunto que eu vou proferir na segunda-feira de julho, lá em Bauru. Por que eu estou falando isso? Porque uma das criaturas que desenvolveu esta frase, que foi dita, aliás, por Ismael, encarregado pelo Cristo de coordenar o movimento, ele ficou encarregado de governar moralmente o Brasil, Ismael. Mas a FEB passou assim por vários grupos, que durava 3 anos, 4 anos, até chegar em Bezerra de Menezes.
um homem que apaziguou o movimento espírita e que ficou ali. Inicialmente ele ficou com um mandato bem curto, porque foi bem na época da proclamação da República, em 1889. Ele pôde ficar pouco tempo ali. Lá na frente, depois ele voltou. Impulsionado por uma comunicação, aliás, duas comunicações póstumas de Allan Kardec, recebidas pela Federação, e uma delas chamando a atenção para esse dístico, Deus, Cristo e Caridade. Eu vou parar por aí, porque ainda estou organizando essa palestra. Não tenho mais nada para lhes falar por enquanto. Em outra ocasião, a gente pode até tocar no assunto aqui. Mas Bezerra de Menezes poderia estar muito distante da Terra. Ele poderia estar em esferas superiores, como muitos outros que o acompanharam estão. Como, por exemplo, a mãe de André Luiz, que já está numa esfera superior ao nosso lar. Não sei se vocês se lembram, tanto no filme como no livro. André Luiz, para reencontrar a mãe, vamos fazer as contas aí. Quanto tempo que ele ficou no umbral? Quase 8, né? É isso? Quanto tempo que ele ficou nas zonas de retificação, trabalhando agora? 1 ano. Aproximadamente, André levou 10 anos para reencontrar sua mãe num plano espiritual superior. Ele só conseguiu reencontrá-la inicialmente em sonhos. Ah, mas o espírito dorme. Em volta da terra aqui ainda nós precisamos de repouso. Só espíritos mais elevados que não precisam. Só para dizer para vocês o nível que é Bezerra de Menezes. Ele poderia estar já em outras plagas, mas preferiu, e aí nós voltamos lá à história do rato, ser solidário, amoroso, preocupado com as dificuldades sofridas por nós, meros terráqueos. Então Bezerra hoje não é o Bezerra, são muitas falanges que foram se aproximando, familiarizando-se, sintonizando-se, simpatizando-se com o trabalho maravilhoso que ele começou a fazer sozinho. Pois bem, vou lhes contar uma história que pouca gente conhece. Só um pedacinho, hein, gente? O resto está lá no livro. Na madrugada, no estado de Alagoas, mais propriamente na cidade de Quebrangulo. Já ouviram falar desse nome? Você sabe por que essa cidade chama Quebrangulo? Quando se vem de Maceió, chega numa encruzilhada. À esquerda, você vai para a segunda cidade maior de Alagoas, que é Arapiraca, que inclusive a base da economia dela é o fumo, a Arapiraca. De vez em quando sai um time de lá e dá uma surra nos nossos aqui, lá de Arapiraca. Para a direita tinha outro povoado, um pouco menor. Então o que o nordestino fez? Você vem de Alagoas, não vira à esquerda não, quebra o ângulo. E botou uma placa lá, quebra ângulo. E aí virou Quebrangulo, o nome da cidade lá. Lá em Quebrangulo, vivia Rosário, ao lado do marido, filhos. Rosário estava para dar à luz. Começou a sentir as dores do parto. Era o seu terceiro filho. Francisco gritou para o Raimundo, filho mais velho: corre atrás na casa da dona Bibi. E vai lá o menino Raimundo e traz da dona Bibi. Dona Bibi
pau para toda obra, atendia o pessoal em qualquer hora do dia, enfim. Inclusive, os traficantes lá daquela região respeitam a dona Bibi, porque os seus filhos nasceram na mão dela. Dona Bibi veio com a malinha dela, esquentou água, para tudo correu bem? Não. A criança não virava. Em Madison, uma fazenda um pouquinho distante da capital de Wisconsin, de repente, na madrugada, Lucy começou a sentir as dores do parto. Era o seu primeiro filho. Peter, seu marido, colocou-a em seu espaçoso carro, já estava preparado há dias para transportá-la para Madison, a poucos quilômetros de distância da sua propriedade rural. Eu conheço esses hospitais, eu tenho 2 netas que nasceram lá. Cada quarto é uma espécie de UTI, tem tudo ali. E o médico encontrou-se com eles lá, botou todo aquele aparelho lá, e lá vocês sabem que raramente se faz cesariana. É tudo parto normal. Quase tudo. E na hora, enroscou. A criança não virava. Francisco, aqui no Brasil, saiu correndo, depois que a dona Bibi deu uma olhada para ele assim, saiu correndo, foi lá para o terreiro de Umbanda que ele frequentava, ajoelhou-se lá no altar, pediu pelo amor de Deus para que os guias socorressem Rosário, sua esposa, que enroscou. 4º filho dele não estava querendo nascer. Lá em Wisconsin, quando o médico olhou para o Peter, ele já entendeu tudo, ele saiu silenciosamente, foi para uma capelinha nos hospitais da maternidade de lá, costuma ter uma capelinha, e o hospital lá, se não me engano, chama-se Mercy, que é o sinônimo de misericórdia. Ele foi até a capela, ajoelhou ali, pedindo ao Espírito Santo que desse assistência para Lucy, sua esposa. Vocês não estranhem não, porque quando eu conto essa história eu me emociono um pouquinho. Aquelas 2 antenas espirituais, uma aqui no Brasil, outra lá nos Estados Unidos, mandaram a sua vibração, que foram detectadas por 2 falanges de Bezerra de Menezes. Uma veio aqui para o Brasil, outra lá para Wisconsin, e Bezerra, à distância, coordenando os trabalhos. Dali a pouco, por encanto, Rosário deu à luz e Lucy deu à luz. No livro eu dou mais detalhes técnicos do que aconteceu, aquela virada da cabeça. E aí as 2 falanges de Bezerra de Menezes partiram silenciosos por terem completado mais uma tarefa. Estou quase no fim, viu? Fabiano Salustiano era agnóstico. Você sabe o que é agnóstico? Agnóstico é um ateu disfarçado, né? Tem vergonha de falar que não acredita em Deus. Ele simplesmente diz, não, Deus é tão grandioso e eu não consigo entender nem o infinito, nem a eternidade, então nem quero tocar nesse assunto. A esposa dele, ele era médico, a esposa dele chegou para ele e falou, quero dar uma melhorada nos meus seios.
Para quê? Disse o Fabiano. Com a nossa idade, mas eu vou me sentir melhor se fizer uma cirurgia dos meus seios. Não precisa, bem, está tudo bem, eu gosto de você do jeito que você é, mas eu quero. Deu um choque anafilático na esposa do Fabiano, ela morreu. Imagine vocês o problema de consciência do Fabiano. Eu não devia ter concordado com essa cirurgia. E os dois eram carne e unha, né? Fabiano entrou num processo depressivo e concluiu que a única maneira de ele se reencontrar com a esposa era suicidando-se. Essa história está, acho que é uma das primeiras histórias do livro O Melhor é Viver, de Richard Simonetti. Peguei emprestado, dei o crédito para ele e coloquei no meu livro. Fabiano foi até um médico, colega dele, cardiologista, e passou para ele todos os sintomas característicos de uma pessoa que está com problema cardíaco. Para que isso? Já preparando o terreno para o seu suicídio. Ele ia tomar uma injeção, ia provocar um ataque cardíaco, e ele não ia sair com a pecha de suicida. À noite, dispensou os empregados, a governanta, mandou os netos para outro canto, ficou sozinho na casa, e chegou o momento de ele auto-aplicar-se a injeção para, supostamente, encontrar-se com a sua esposa. No livro Céu e Inferno, tem um caso desses, de uma senhora que está chorando com a morte do filho, e ela fala: daqui a pouco nós estaremos juntos, filho. O pessoal interpretou que ela iria aguardar a época dela morrer e encontrar com o filho. Não, ela foi lá nos fundos e enforcou-se. Naquele dia saíram 2 caixões. Mais tarde, o filho deu comunicação na Sociedade Espírita de Paris, dizendo: minha mãe, que besteira que a senhora fez. E a mãe estava ali. Mas ela não ouvia, não via, não sabia nada. Estava em outra esfera. E Allan Kardec nos chama a atenção de que jamais deveremos pensar nessa possibilidade. Porque o próprio filho está dizendo: a senhora adiou por tempo indeterminado o nosso reencontro. E o Fabiano Salustiano não tinha essa informação. Por isso que a gente fala, às vezes, que precisa estudar Espiritismo. Não é que o Espiritismo vai nos levar para o céu, não é que ele vai nos conduzir direto para o nosso lar, não é nada disso. Simplesmente vai servir de um GPS para a gente caminhar pela espiritualidade. O que vai vigorar mesmo vai ser o quê? Os nossos méritos. Nem só o que fizemos na vida, o que fizemos da vida. Salustiano estava para se aplicar a bendita injeção quando tocou a campainha. Olhou pelo visor, 2 jovens, um rapaz e uma moça. Vou fingir que não ouvi e eles vão embora. Mas eles insistiram. Os vizinhos vão ouvir o barulho da campainha, daqui a pouco vão me ligar aí dizendo que tem gente aqui na porta. O que vocês querem? O senhor é o doutor Salustiano? Sou. Nós temos uma carta para o senhor. Carta? A essa hora da noite? Uma carta da sua esposa. Não. Minha mulher morreu. Pois é. Nós somos de um centro espírita aqui das proximidades e acabamos de receber essa carta, e a signatária disse que nós precisaríamos entregar essa carta hoje. Que bobagem. Posso ler um trechinho da carta para o senhor? Os meninos estão lá fora ainda. Querido Fafá,
abriu a porta, botou os meninos para dentro. Que história é essa? É uma carta. E a hora que ele começou a ler a carta, começaram a correr grossas lágrimas, falando da intimidade, falando que ele não poderia cometer aquele gesto horrível que iria adiar por tempo indeterminado o reencontro deles. E ele, que havia dedicado toda a sua vida, o maior amor da vida dele, além dela, era a medicina. Que ele deveria continuar trabalhando, sim, em favor da cura dos pobres, sendo solidário, como ele sempre fora. Para encurtar a história, chorando, o salustiano médico abraçou os dois meninos, pegou o endereço do centro, e eu deduzo que ali estava surgindo um novo voluntário daquela casa espírita. Eu quero encerrar lendo uma frase. A espiritualidade pode, de fato, auxiliar no tratamento de pacientes? Sim. Pois saúde e doença envolve determinantes físicos, mentais, sociais e espirituais. Quem ouve essa frase deduz o quê? Que ela foi dita por quem? Foi retirada de alguma obra espírita? Alguma obra filosófica? Não. Ela foi dita pelo doutor Álvaro Avezum, que foi entrevistado lá no INCOR, tempos atrás, pelo que é o atual médico do presidente Lula. E ele disse claramente que a ciência está aproximando-se cada vez mais da espiritualidade. Eu fui dar uma pesquisada e a princípio, eu constei de um dos meus livros, um congresso que houve em Fortaleza. Depois, no outro livro, descobri que houve outro lá no Sul, eu acho que no Rio Grande do Sul. E agora espalharam-se todos os congressos, principalmente de cardiologia, em que eles separam um dia só para falar de espiritualidade. Não é religião, espiritualidade. Por quê? Por quê? Porque eles têm uma estatística incontestável de um órgão americano, que aquele amor que o Domingos nos propôs no começo da nossa conversa, está fazendo bem para os doentes. A pessoa que se espiritualiza, mas eu não posso me espiritualizar na missa? Posso. No culto evangélico? Posso. Nesta reunião aqui? Posso. Mas a religião não é indispensável. Uma das coisas que foi dita na Revista Espírita por Paulo, o apóstolo, reiterando aquela frase que eu falei para vocês, do Deus, Cristo e caridade, é que não importa a religião, não importa nem se o indivíduo tem religião, porque se o ateu for bondoso, ele está se espiritualizando. Então a medicina está descobrindo que o indivíduo que se espiritualiza tem um melhor pós-operatório, é menos envolvido, ele está menos vulnerável às drogas, adoece menos, se precisa operar, tem um pós-operatório melhor. Enfim, eu trato desse assunto no capítulo que eu falo sobre a ciência. Tempos atrás, eu estava saindo do correio, que já havia despachado alguns livros, e meu carro emparelhou com outro carro, e no semáforo, tinha uma senhora tentando vender umas cestinhas. As cestinhas horríveis.
é desse pessoal que veio lá da Venezuela, que ficam fazendo alguma coisa para vender no semáforo. E à minha direita tinha um carro do velho Ferreira. Velho Ferreira, ele detesta padre, detesta espírita, detesta pastor evangélico e fala, tem a língua solta para meter o pau em todos eles. Falei, essa mulher vai levar uma fubecada do velho Ferreira, um ateu de carteirinha, vai tentar vender uma cestinha para ele. Eu ouvi ele falando de longe assim, agora não dá, mas eu vou voltar aqui para comprar cesta da senhora. Ah, não vai voltar nunca. Coincidentemente, esse semáforo fica um pouquinho antes de um grande mercado de Bauru. Eu ia entrar no mercado e o Ferreira também entrou. E, de longe, eu vi ele mexendo em qualquer coisa lá. Falei, nem vai lembrar da mulher vendendo a cestinha lá no cruzamento. Ele saiu do carro e eu, assim, de longe, acompanhei. E é um estacionamento muito grande, que dá para ver 200, 300 metros de distância. Eu vi o velho Ferreira sair, subiu a escada rolante, passou por todo o estacionamento e foi lá comprar a bendita cestinha. Não precisa nem falar que eu comprei uma também, né? Então a espiritualidade, minha gente, não é um privilégio do religioso. Ela está nas ondas do mar, ela está na mão da criança, ela está aqui hoje com aquelas crianças lendo, uma coisa que me emocionou muito. Durante 10 anos eu fui encarregado da evangelização infantil lá do SEAC, então a criança me sensibiliza muito. E a espiritualidade está na mão de vocês. Está na presença de vocês, na oração que vocês vão fazer, na ida para a sua casa, e está à nossa disposição. O problema é que nem sempre nós estamos à disposição da espiritualidade. Paro por aqui, agradeço o convite da direção da casa, agradeço o abraço amigo, sempre gostoso, do nosso irmão, e espero que na descida lá vocês possam comprar um livrinho ou mais livrinhos, mas principalmente passar por lá para dar-me um abraço. Eu vou ficar pouco tempo aqui hoje, porque hoje é aniversário da minha neta, eu tenho 10 netos. A minha neta aqui de Araraquara, Ana Clara, está fazendo 9 anos hoje. Eu tenho que dar uma chegadinha lá, dar um abracinho nela, por isso eu vou ficar pouco tempo aqui com vocês. Muito obrigado, que Jesus continue nos abençoando.